Diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Primeira coisa, quando que é a hora de trocar o velho pelo novo? Quando? Quando o velho não funciona mais, não presta mais. A gente está pensando no marido já. Não, estamos falando de coisas. Né? De coisas. E no caso aqui do que nós estamos lendo, do coração. Existem pessoas que elas trocaram de igreja. Elas trocaram de pastor, ou de padre para pastor, de pai de santo para pastor. Elas trocaram de aparência, de vestimenta, trocaram os lugares onde frequentavam, trocaram uma porção de coisas. Só não trocou a vida. Ainda continua a mesma. E por que continua a mesma? Porque o mais importante ainda não foi trocado, que é o coração. Um coração velho é sinônimo de uma vida velha. Um coração amargo é sinônimo de uma vida amarga. A Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Você pode ver que não é muito difícil saber o que se passa dentro de uma pessoa. Quando você olha o semblante dela. O coração dita muitas regras na vida do ser humano. E nem sempre quem sorri está feliz. Sabia? Existem pessoas que maqueiam o sorriso com uma máscara, com algo superficial, mas o coração dela está endurecido, entristecido, amargurado. E hoje o Espírito Santo trouxe você aqui hoje para falar para você que quer trocar o seu coração. Se você tem vivido assim. Quando que troca? Quando o que se tem já não resolve mais. Nem conserto, nem remendo, nem uma boa limpeza. O certo mesmo é tirar aquele, é transplantar, né? Espiritualmente falando, ele quer fazer um transplante nesse coração, que já foi um coração tão difícil de aceitar as coisas de Deus, um coração incrédulo, um coração cheio de dúvidas, um coração orgulhoso. Aquela pessoa que, por exemplo, por algum momento, por algum instante, ela entra na linha. Vê se você pega o raciocínio. Por algum instante ela alinha, mas pouco tempo depois entorta tudo outra vez. Melhora e piora de novo. Levanta, anda um pouquinho, cai outra vez. Deus não quer esse coração para você que te engana, que te ilude.
O coração humano, o mesmo Ezequiel fala que o coração do homem é enganoso. Por isso que Deus quer fazer o quê? Quer dar um dele. Deus quer trocar. Sabe o que é tirar o coração do homem e colocar o coração de Deus? É tirar a natureza humana e implantar no ser humano a natureza divina. Implantar em cada um de nós os seus desígnios, porque aí depois que ele fala, você vê que começa pelo coração, aí ele fala do espírito, mas ele fala de espírito de uma forma diferente, porque está em letra minúscula. Refere-se a que espírito? O seu espírito. O homem, o ser humano é composto por 3 partes: corpo, alma e espírito. A alma é a mesma coisa que coração. A alma é sentimento, emoção. Então, quando o seu espírito está para baixo, desanimado, não tem como o Espírito Santo se aliar a ele. E quando que um espírito está abatido, está desanimado? Quando o coração não está voltado para as coisas de Deus. Quem está entendendo? Por isso que ele quer trocar esse coração. Ele quer tirar o coração velho e dar um coração novo. Ele falou para Davi. Davi era um homem era um homem segundo o coração de Deus. Tinha um coração segundo a vontade de Deus. Quando o teu coração é segundo a vontade de Deus, os propósitos dele se realizam na sua vida. Por isso que ele diz de tirar o coração velho, tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. O que significa carne nesse sentido aqui? Sensível. Um coração sensível à voz dele. Um coração capaz de ouvir. Um coração capaz de aceitar os erros, reconhecê-los. Um coração humilde para pedir perdão quando errar. Não um coração que acha estar sempre certo, que o que está acontecendo é sempre culpa de alguém. Ele quer dar esse coração para você, um coração capaz de entender a fraqueza do outro, o defeito do outro, as imperfeições do outro. Olha como é que era Jesus. Jesus tinha esse coração e viveu no meio desse mundo podre que nós vivemos. Por que ele não pagou com a mesma moeda? Por que ele virava a outra face do rosto? Por que ele liberava o perdão mesmo quando ninguém pedia perdão, como lá na cruz, por exemplo? Porque ele tinha esse coração. E se nós queremos desfrutar da vida que Jesus desfruta ao lado do Pai, então nós temos que trilhar o mesmo caminho. Com esse coração endurecido, com esse coração de pedra, é impossível que se ouça a voz do Espírito Santo. Pedra é isso aqui, ó, bate e volta, não fica lá. E tem pessoas que a palavra de Deus está batendo e está voltando há muito tempo. Ela vem, ela fala assim: poxa, Deus falou comigo hoje, olha que palavra forte, mas ela não muda naquilo. Não sei se vocês estão entendendo. Hoje foi comigo, pastor. Às vezes acaba o culto, eu recebo um monte de mensagem: pastor, parece que falaram para o senhor o que estava acontecendo. Eu fui lá e ouvi tudo o que estava acontecendo comigo. Que bom. Isso significa dizer que o Espírito Santo está preocupado com você. Mas a questão é: adiantou alguma coisa? Serviu para alguma coisa? Aquilo que foi falado, que foi para a senhora, para o Senhor, adiantou? Porque é muito bacana a gente saber que Deus está preocupado com a gente. Mas essa preocupação está adiantando alguma coisa? Eu estou me alinhando, ouvindo isso? Eu tenho procurado então fazer, porque essa pessoa ouve, foi para mim. Mas não quer dizer que ela está dizendo vou fazer. Ela é humilde até o ponto de reconhecer que foi para ela.
Mas já para por aí. Quando o coração é de pedra, é difícil de aceitar. A pessoa chega a se torcer na cadeira assim, ó, sabia? Fica assim. É difícil. O coração de pedra sempre tem um porém, né? Mas por isso que ele quer tirar o coração de pedra. Deus procura um povo que tem um coração sensível à voz dele, que se derrama. Como a gente falava, foi até sábado na palestra, nós falávamos em relação ao casamento, que tem tudo a ver no relacionamento com Deus. Casamento tem tudo a ver no relacionamento com Deus. E eu falava para as mulheres aqui sábado, a mulher, por exemplo, que não é humilde para ouvir, não pode casar com um homem sincero para falar. O homem que não é humilde para ouvir, não pode casar com uma mulher sincera para falar, porque ele vai ouvir coisas que ele não vai gostar. E ele vai ter que ser o quê? Humilde. Quem não é humilde para ouvir, não pode se relacionar com alguém que é sincero para falar. E você não quer se relacionar com alguém que não é sincero. Você não quer se relacionar com alguém que te engana. E eu pergunto, Deus não é sincero? Deus é direto. Deus é sincero. Deus ele vai lá na ferida, ele fala porque ele quer o nosso bem. Então, para eu poder me relacionar com Deus, eu tenho que ter um espírito humilde. Porque ele vai falar a verdade. E eu não vou gostar. Eu vou sair da igreja chateado muitas vezes com o pastor. Essa é a doutrina da igreja, isso aí é a maneira, é a forma da igreja, não tem maneira. Aqui pelo menos nós nos enquadramos nos padrões bíblicos. O nosso estatuto, o estatuto da igreja é a Bíblia. Pastor, eu tenho que me enquadrar, me adequar a algum estatuto, algum padrão, alguma norma para eu congregar aqui? Sim, a Bíblia. Para eu ser membro daqui, a Bíblia. Ele fala a verdade. O homem pode querer dar um jeitinho, pode aumentar, diminuir, mas Deus é verdadeiro, quem concorda? Então, para que nós possamos ter um relacionamento com Ele, precisamos ser humildes, senão não conseguimos. Não dá certo. Se relacionar com alguém que é sincero, tem que ser humilde. E ele é sincero no falar, direto. Quando ele fala, vou trocar o teu espírito, é aquele espírito velho, aquele espírito reclamão, ranzinza, que não tem ninguém aqui em Blumenau assim. Diga graças a Deus por isso. Que bom, né? Mas por aí tem. Aquele espírito que só murmura, aquele espírito para baixo, nem tentou e já desistiu. Não vai dar. Tô cansado, tá chovendo, tá frio. Esse espírito tem que trocar. Esse espírito para baixo. Não consigo, não posso. Ele quer trocar o coração, trocar o espírito, para que depois ele faça o quê? Porém, dentro de vós, o quê? O meu espírito, verso 27. E farei que andeis, quer dizer, sem trocar, pode deixar ali, sem trocar o coração. Ele começa no 26 falando, eu vou te dar um coração novo, vou te dar um espírito novo, vou tirar esse coração de pedra, vou te dar um coração de carne, para que só aí eu possa te batizar com o Espírito Santo. Eu possa te dar do meu espírito. Num coração velho, uma pessoa que tem um espírito velho, não pode receber o Espírito Santo. Aí ele diz, aí, depois de receber o Espírito Santo, você vai andar nos meus estatutos, e vai guardar os meus juízos, e ainda vai os observar. Diga graças a Deus. Porque é impossível o homem carnal, o homem natural, pessoal, ele aceitar as coisas de Deus. Veja Pedro. Enquanto Pedro não teve um verdadeiro encontro,
não se converteu de verdade, ele contrariava muita coisa que Jesus falava. Jesus chegou a chamar ele de demônio, de Satanás. Não foi? Arreda-te, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens. Você não tem um coração conforme o coração de Deus. Por isso que você fala isso. Porque a pessoa que é mundana, vou tirar o mundano, a pessoa que é carnal, que ainda não nasceu de novo, que ainda não teve um encontro com Deus, ela não aceita as coisas do Espírito. O coração não deixa. Ah, mas isso era do meu pai, herdei da minha mãe. Por isso que a Bíblia fala, lá, Jesus trocando uma ideia com Nicodemos, fala que Nicodemos precisava o quê? Nascer de novo. Olha o manual aí nos ensinando. Ah, mas a minha mãe era assim, sabe, pastor? Pavio, o meu pai, pastor, ele era assim também, ranzinza, era só ele que sabia, era só ele que tinha razão. Ah, isso que já é de família. Tá bom, tranquilo. Quer ter um relacionamento com Deus? Tem que nascer de novo. Vai sepultar essa velha criatura, o que herdou os costumes, e vai nascer de novo. Aí terá, porque eu tenho, humanamente falando, eu nasci da minha mamãe, do meu papai, eu nasci deles, eu tenho o DNA deles, características dele. Um fala que eu pareço com meu pai, sou bonito igual ele. Falaram outro dia que, mas acho que ele é mais, né, seu Silvino? Tem alguma coisa que parece com a mãe, é a cara da mãe e o focinho do pai, né? Porque nasci deles, não tem como eu parecer com o vizinho também, puderam, né, mãe? Tá louco, rapaz. Eu saí dali, então alguma coisa eu tenho que lembra eles. Claro. Agora, se eu nasci de Deus, eu tenho o DNA de Deus. Eu tenho que lembrar Deus nas minhas ações. Quando as pessoas estão ao meu redor, elas não conhecem a Deus. Mas quando elas me verem falando, quando elas me verem agindo, elas vão ver que é algo de Deus em mim. Porque é diferente. Então tem o DNA de Deus, as características de Deus. Quem entende? Então aquele velho espírito, aquele velho coração não se manifesta mais. Ele tirou o coração velho, transplantou por um coração novo, me deu um espírito novo, um espírito para cima. Não sou mais um desanimado, não sou mais um prostrado, não penso mais pequeno, não penso mais em derrotas. Trocou o meu espírito, mas ainda falta algo, que é o DNA de Deus em mim, que é o caráter dele em mim, que é a personalidade dele em mim, a natureza dele em mim. E isso se dá através do Espírito Santo entrando em mim. Quem consegue entender, por favor? Talvez você está na primeira fase, eu não sei, na fase de trocar o coração, aquele coração de pedra, duro. Talvez na fase de trocar o espírito, porque vive desanimado, vive reclamando, vive murmurando. Ou talvez você está no momento, trocou o coração, trocou o espírito. Está no momento de você ser cheio, possuído pelo Espírito Santo. E você precisa buscá-lo, ter um encontro com Deus de verdade, uma experiência, ainda que uma única vez na vida, porque essa será inesquecível. Coisa mais gloriosa na vida do homem é ter uma experiência com Deus. E só sabe quem já teve. Quando você sente que realmente Ele está ali. É como se você pudesse tocá-lo. Mas aí você precisa desejá-lo. Porque quando você recebe o Espírito Santo, obedecer a palavra dEle, andar na presença dEle, ter temor para com as coisas dEle, não é difícil. Porque o Espírito Santo dentro da pessoa é uma chama acesa o tempo todo, que nunca se apaga.